Mundo Zumbi capítulo 151. Adão. A pessoa perto da porta só conseguiu se recostar no banco, pois Bart havia aberto a porta. Desculpe o atraso, posso entrar? Disse a pessoa do lado de fora da porta. A pessoa está vestindo uma roupa de couro preta, uma jaqueta de couro, calças de couro, sapatos de couro e luvas de couro. Seus olhos têm olheiras e ninguém sabia se era por causa de olheiras, hematomas ou se era apenas maquiagem. Bart se encolheu um pouco depois de ver o homem diante dele. Ele deu um passo para trás e acenou para o homem do lado de fora da porta. Bart então voltou ao seu lugar e deu uma olhada em Dotina, que acenou com a cabeça para Bart como agradecimento. Tome seu lugar, disse Dotina. O homem acenou com a cabeça, sua longa franja balançando no processo. Hoje, vamos falar sobre o decapitador, disse Dotina enquanto endireitava as costas. PFFF. Dotina olhou para a garota que riu. Ela franziu as sobrancelhas em confusão enquanto olhava para a garota, perguntando o que era engraçado. Seu hábito como professora agiu novamente. Disse a garota. Oh, desculpe. Dotina apenas riu de seu constrangimento e continuou o que estava falando. De qualquer forma, todos vocês já devem ter ouvido falar sobre o decapitador, certo? Todas as pessoas ao redor da mesa acenaram com a cabeça em uníssono. Dotina então passou a informar o resto sobre o que realmente é o assunto. Depois que ela terminou, ela perguntou: alguma pergunta antes de prosseguirmos? PFFT. Sim, eu tenho uma pergunta. A garota levantou a mão como uma estudante. Vá em frente. Professor, esse decapitador é uma pessoa ou um zumbi? A menina perguntou. Por enquanto, não temos nenhuma evidência sobre isso. Mas, com base no que temos até agora, o decapitador parece estar mirando apenas em zumbis. Os humanos que foram mortos também estavam se vestindo de zumbi, então o decapitador deve ter confundi-los com um zumbi. Perguntou Dotina. Então o que nós vamos fazer? Disse um homem de casaco. Ele está usando um chapéu de mágico e um monóculo no olho direito. Uma bengala também estava apoiada acima dos joelhos. Por enquanto, devemos investigar isso. Os membros do nível 1 não estão dispostos a sair, então só poderíamos fazer isso por conta própria. Bem, mesmo que eles realmente ousassem sair, eles também não podem fazer muito. Ainda mais então agora que os zumbis do nível 2 grau saíram de seu ninho e pareciam estar vagando pelas ruas, como se estivessem procurando por algo. Respondeu Dotina. Tudo bem, agrupem-se em 2 ou 3. Vamos procurar e investigar a cidade amanhã. Dotina disse enquanto batia palmas. Se algum de vocês vir o decapitador primeiro, não haja de forma imprudente e informe os outros primeiro. O líder interveio de repente. Podemos usar meus pombos mutantes para comunicações, eu já domei alguns deles, o suficiente para 6 grupos. O homem com um monóculo sugeriu. Antes do apocalipse começar, ele era um artista de rua. Ele costumava fazer alguns truques na rua com seus pombos e algum transeunte oferecia dinheiro para ele. Seus ganhos eram suficientes para comprar 3 refeições por dia para ele e seus pombos. Depois que o apocalipse começou, ele ficou aflito, pois alguns de seus pombos foram afetados e morreram devido ao vírus. Felizmente, um punhado deles conseguiu sobreviver. Ele fez o possível para não deixá-los passar fome e depois de 2 meses, quando foi há 2 ou 3 semanas, alguns de seus pombos começaram a sofrer mutações. Com voos mais longos e brilhantes, algumas de suas penas tinham até características de metal, o que surpreendeu ainda mais. No entanto, seus pombos também se tornaram selvagens. Ele não podia fazer nada além de trancá-los dentro de uma enorme gaiola enferrujada em algum lugar da cidade. E depois de uma semana desde a mutação, sua perseverança finalmente deu frutos. Ele conseguiu domar os pombos mutantes e, atualmente, pode até entender claramente algumas de suas ações básicas. Diferente de antes, agora ele também podia comandá-los livremente para fazer algumas de suas tarefas diárias, como folhear os jornais antigos que estava lendo, buscar coisas para ele etc. Antes do apocalipse, eles já circulavam a cidade,
Então pode-se dizer que eles estão muito familiarizados com o lugar. Eles não se perderão, não importa onde você esteja. Ele disse. A cabeça do líder se moveu para cima e para baixo antes de dizer, ok, vamos fazer isso, tio. Mas como eles funcionam? O líder perguntou. Simples, vou atribuir a cada grupo um pombo e, se eles tiverem algo a relatar, tudo o que precisam é dizer meu nome, Adam, e meus pombos voarão imediatamente e retornarão para mim imediatamente. O pombo vai então me levar até a pessoa que fez o relatório e se houver uma emergência, eu poderia usar outro pombo para informar os outros. Você saberá quando houver uma emergência se o pombo que você está designado continuar batendo as asas. O pombo para o qual você foi designado será capaz de senti-lo primeiro, é algum tipo de consciência do perigo. Se um de seus amigos estiver em pânico, os outros também sentirão. Então, se isso acontecer, tudo o que você precisa fazer é seguir o bico para onde o pombo está apontando e você chegará instantaneamente à área de emergência. O artista de rua Adam disse. Tudo bem, eu concordo. Quando você vai distribuir os pombos então? A propósito, partiremos amanhã de manhã. O líder disse. Posso distribuí-los agora, ou amanhã quando partirmos, disse Adam. Ele se levantou da cadeira e girou 360 graus antes de parar na parte de trás da cadeira em que estava sentado mais cedo. Em um movimento elegante, ele perfurou o buraco da coluna traseira da cadeira com a bengala. Irk! A cadeira produziu um rangido quando ele arrastou para o lado usando a bengala. Como a cadeira foi posta de lado, a área onde ela foi colocada antes agora tinha uma pequena gaiola quadrada. Dentro da gaiola, 5 pombos enormes estavam firmemente comprimidos um contra o outro apenas para caber dentro da gaiola pequena e quadrada. Mundo Zumbi capítulo 152 Pombos mensageiros 5 pombos se espremiam dentro de uma pequena gaiola quadrada. Os pombos têm penas brilhantes e algumas de suas penas até parecem de metal. O tamanho do pombo é de cerca de 2 punhos adultos combinados. Eles eram os pombos mutantes de Adam. E ele pessoalmente gostava de chamá-los de mensageiros. Toque! Usando a bengala na mão, Adam de repente bate na tampa superior da gaiola. Uma coisa mágica aconteceu e a gaiola se abriu como uma flor desabrochando, enquanto os moradores de dentro batiam as asas como se quisessem se libertar de suas amarras. Aba! Aba! Bate! Múltiplos sons de asas reverberaram nos arredores enquanto os 5 pombos circulavam em torno de Adam antes de pousar em seu ombro após 3 revoluções. 2 pombos descansavam em ambos os ombros e o maior estava em cima de sua cabeça. Adam fez uma reverência superficial antes de dizer, estes são meus pombos mensageiros, chefe. Eu já os treinei, então podemos confiar neles para entregar as mensagens. Meu único pedido é alimentá-los com algumas frutas de vez em quando. O líder bateu palmas antes de dizer, tudo bem, sem problemas. O resto aplaudiu levemente também depois de ver a performance de Adam. Tio Adam, eu quero bonitinho. Disse a jovem enquanto apontava para o pombo no ombro de Adam. Claro. Adam disse enquanto arrastava a cadeira e se sentava nela. Vou distribuí-los a todos amanhã. Adam continuou enquanto balançava levemente o bico de um dos pombos. Agora que temos nosso próprio meio de comunicação, vamos nos juntar em 2 então, afirmou Dotina. Desculpe-me. O homem que chegou por último levantou a mão direita no ar como um estudante. Sim. Fique de pé. Quero dizer, qual é a sua preocupação, Emon? Perguntou Dotina. Eu estava pensando se o meu poderia ir sozinho. Disse Emon. Por quê? Dotina disse enquanto franzia as sobrancelhas em confusão. Os outros, incluindo o líder, também franziram as sobrancelhas em confusão. Não é melhor juntar-se uns aos outros? Eles estão lidando com o decapitador desconhecido aqui. É melhor se unir para que eles possam cuidar um do outro. Você sabe, por causa da minha uma aparência, eu temo. Ninguém estaria disposto a se juntar a mim. Imon disse enquanto abaixava a cabeça com vergonha. Os outros relaxaram as sobrancelhas depois de ouvi-lo dizer isso, além de 2 pessoas. HMM.
Se essa é sua única preocupação, então eu vou me juntar a você. Eu não me importo com sua aparência, desde que você não se torne um fardo. Disse o homem com o cabelo espetado e uma aparência de gangster. Mas não diga mais nada. Essa é a minha decisão. Disse o homem gangster, enquanto apontava arrogantemente para si mesmo. Eu aprovo isso. Disse o líder. Eu quero me juntar ao tio Adam. Disse a jovem despreocupada. O líder fez um aceno de cabeça antes de olhar para Dotina. Dotina sabia do pensamento do líder, então ela disse: vocês dois formaram um par, certo? Os dois membros silenciosos acenaram com a cabeça em uníssono. Foi predeterminado, pois os dois nunca se separaram desde o início do Apocalipse. Então isso deixa o Bart para formar um par então. Disse Dotina calmamente. Você não tem problema com isso, certo, Bart? Continuou Dotina. Sim. Bart respondeu enquanto engolia um bocado de saliva, tanto de nervosismo quanto de alegria. Isso resolve então, eu e Bart, Imon e Dexter, Adão e essa garota, e vocês dois, disse Dotina, listando os pares em um pedaço de papel um por um. E o líder? Disse Imon. Eu vou sozinho. Posso me defender sozinho. O líder disse. Imon acenou com a cabeça e não perguntou mais nada. Onde vamos começar a procurar? Adão perguntou enquanto deixava um dos pombos pousar em seu dedo. Dotina olhou para o líder e depois de obter a permissão que queria disse, vamos ocupar as 4 direções da cidade. Você pode procurar onde quiser, desde que não chegue à prefeitura. E se o decapitador realmente estiver na prefeitura? Disse Dexter. Então você ainda precisa evitar ir para lá. Aquele lugar já era perigoso antes que o decapitador aparecesse, quanto mais se o decapitador realmente estivesse lá. Respondeu Dotina. A prefeitura é uma área proibida. Todos, incluindo a Pink Surgefaction, sabiam desse fato. Verdadeiro. Dexter finalmente cedeu. Não importa o quão confiante ele esteja, se a prefeitura for mencionada, suas bolas imediatamente se contraíram de medo. Isso é o quão horrível é a prefeitura. Dotina então passou a informar os outros sobre o que deveriam e não deveriam fazer se encontrassem o decapitador, ou suspeitasse que alguém fosse o decapitador. Ela também alertou os outros para terem cuidado, pois enquanto procuravam pelo decapitador, eles poderiam encontrar um zumbi de nível 2 graus. De acordo com os relatos, os zumbis do nível 2 já saíram de seus buracos e agora estão vagando pelas ruas. Ouça, encontrar o decapitador é muito importante para nós. Se for um zumbi, podemos nos proteger. Se for um humano, podemos tentar fazer amizade e trazer o decapitador para o nosso lado. Entre as duas facções, quem obtiver a primeira mão informações sobre o decapitador, vence. Dotina disse séria. O resto acenou com a cabeça em uníssono, concordando com o fato de Dotina ter acabado de falar. Isso é tudo por hoje. Estão todos dispensados. O líder disse. Um por um, eles se levantaram de seus assentos e seguiram em direção à porta dos contêineres. Dotina e o líder eram agora as duas únicas pessoas que restaram lá dentro. Você tem certeza de ir sozinha? Perguntou Dotina. Sim, não se preocupe. Eu absorvi totalmente o vírus do apocalipse que peguei no outro dia. O líder disse. Absorver e digerir são duas coisas diferentes. Mas bem, é melhor do que nada. Sempre tome cuidado, certo? Dotina disse com uma voz preocupada enquanto abraçava o líder da facção Onda Azul. O líder abraçou de volta e disse, sim. Mundo Zumbi capítulo 153, retiro minha palavra. Elon. O entediado Nilo deu um longo bocejo sentado em cima de Máximo. Bem, quem não ficaria entediado? Suas expectativas foram quebradas, pois já se passou 1 hora e eles ainda não encontraram o suposto zumbi nível 2 dentro do supermercado. Nilo até deixou Máximo diminuir a velocidade de propósito e bater o casco um pouco mais forte para atrair alguma atenção. Bem, na verdade, a tática realmente atraiu um zumbi, pena que era apenas um zumbi de nível 1 graus. Máximo e Croco foram mais que suficientes para terminar aquele
Máximo e Croco estão ambos no estágio final do nível 1 graus. Seus pontos de estatísticas não são definidos com precisão, mas estão entre 9 e 1 e 11. Bem, não é que as estatísticas realmente definam a força de uma pessoa. Por exemplo, Neely tem estatísticas de um humano de nível 2 graus, 24,05, mas sua força real pode ser mais forte do que isso. Armas e roupas estavam em seu arsenal, sem falar nos vários alimentos que poderiam ajudá-lo em meio à batalha. Mais 2 subidas de nível e ambas estarão na categoria nível 2 graus. Ele também percebeu que desde que os dois evoluíram para o estágio final, eles se cansam rapidamente. Talvez seja porque eles consomem mais energia em comparação com antes. Bem, afinal de contas, seu tamanho e peso haviam aumentado. Parece que eu preciso procurar a comida de Max e Croco de agora em diante. Se eu continuar contando com a loja do sistema para comprar comida para eles, ficarei pobre depois de alguns dias. Suspirar. Eu não consigo nem acompanhar o consumo de comida deles. Pensou Nilo. Porque havia um suprimento infinito de zumbis dos romances que ele leu antes. Porque o mundo para o qual ele foi Zekai não tem esse tipo de privilégio. Agora, ele ainda precisa procurá-los apenas para obter pontos. Suspirar. A vida é tão difícil para mim. Ele também notou que quanto mais os dois comiam e lutavam, mais fortes eles se tornavam. Ao contrário de humanos e zumbis, os animais tinham uma abordagem diferente para ficarem mais fortes, especialmente os do tipo herbívoro. Eles não precisam consumir o apocalipse vírus. Em vez disso, eles precisam das partes mutantes de outros animais ou plantas. Quanto mais eles comem, mais naturalmente eles podem evoluir. No entanto, ainda depende de quão bem eles podem digerir as partes mutantes que comeram. A razão pela qual os dois animais puderam evoluir para o estágio final depois de apenas estarem no estágio intermediário por alguns dias foi porque eles apenas travaram uma batalha intensa. A parte mutante consumida é digerida mais rapidamente à medida que os dois animais lutam. É também a razão pela qual Neely não se incomodou mais em matar zumbis de nível 1 e, em vez disso, deixou os dois lutarem e matá-los. Ele esperava que a luta constante permitisse que ambos evoluíssem para o próximo nível mais cedo. No entanto, a luta constante também significa mais desgastante para ambos. Então ele precisa alimentá-los mais para reabastecer sua energia gasta. Innards for Croak Coconut, Orange. For Max. Este é o último certo, Max. Precisamos procurar por comida alternativa para você. Precisamos salvar os Apocalipse Points para os dias chuvosos. Ele disse enquanto entregava aos dois animais sua própria comida. Máximo acenou com a cabeça com pesar. Parece que eu preciso dizer adeus à minha nova comida favorita por enquanto, hein? Fungar. Adeus por enquanto, meu amigo. Depois que os dois terminaram de comer, Neely segue em direção ao andar superior do supermercado. Há um ponto vermelho no mapa do sistema, mas Neely não o encontrou no andar de baixo depois de procurar, então ele adivinhou que deveria estar no andar de cima. Eu sou inteligente, sim. O ponto vermelho é maior que o normal, talvez seja um nível 2 graus. Finalmente. Nilo pensou com otimismo. O andar seguinte era o andar de cinemas e teatros. Cadáveres apodrecidos jaziam por toda parte no chão. Sem falar nas larvas se contorcendo, o chão tem até alguns líquidos correndo, provavelmente o óleo que veio dos corpos humanos. Se ele não tiver a máscara, Nilo certamente desistiria devido ao fedor sozinho. Ele ficou surpreso que Máximo e Croco não parecem se importar com o fedor. É como se fosse normal eles sentirem esses fedores. Ele achou conveniente porque se os dois também odiassem o fedor, talvez ele precisasse comprar uma máscara para eles usarem. Agora que penso nisso, se alguma vez eu comprar uma máscara para Croco, como ele a usa. Interessante. Nilo se divertiu e até teve vontade de comprar uma máscara para Croco, só para ver como ficaria um crocodilo com uma máscara. A máscara só cobre o nariz? Ou a boca inteira? Se for esse o caso, então a máscara seria bem longa, certo? Interessante.
Croco olhou ao redor e olhou para seu mestre. Você está agindo de forma suspeita, mestre. Lá, verifique essa cortina, Croc. Ele apontou para uma cortina vermelha ao longe, desviando completamente do olhar de Croco. Croco moveu seu corpo lentamente em direção à cortina vermelha. Usando sua lâmina de braço, ele cortou a cortina vermelha ao meio. Atrás da cortina havia outro quarto. Dentro da sala estava o zumbi que eles estavam procurando. Suas costas largas estavam voltadas para eles, e parece estar ocupada com alguma coisa. Com base nos músculos das costas, Nilo poderia dizer que o zumbi deve ter feito um treino intenso antes do apocalipse. Além das pessoas ditas musculosas, aquelas que fizeram exercícios intensos sempre seguiram uma disciplina rigorosa para o treinamento. Isso significa que eles têm uma vontade mais forte do que a maioria dos outros humanos. Nele ficou surpreso que uma pessoa assim ainda estivesse infectada e se tornasse um zumbi. Percebendo a comoção de suas costas, o zumbi de repente virou seu corpo. Seu peito largo foi apresentado diante de seus olhos, junto com seus músculos salientes. Nele observou o zumbi de perto e notou que ele estava segurando algo em sua mão. Ele focou seu olhar e o que viu surpreendeu profundamente. Merda. Retiro minha palavra. Max, Croc, matem essa cadela. A coisa na mão do zumbi acabou sendo. Mundo Zumbi capítulo 154. A mesma idade, a mesma idade. Era uma boneca. Foda-se. Retiro minhas palavras. Esse não é um homem com boa disciplina. Imagine a pedra brincando de boneca. Sim, é isso que Nilo está vendo agora. Em vez de brincar de luta livre, por que você está aqui penteando o cabelo dessa boneca? Ele pulou das costas de Máximo e caiu em direção a uma cadeira. O chão está gorduroso com óleo humano. Ele não queria pisar naquela substância fedorenta. Ele então apontou para o zumbi enorme e disse: Max, Croc, mate essa cadela. Ela manchou meus olhos inocentes. Meu Deus. Ele então se lembrou da empregada zumbi de antes. O zumbi musculoso feminino com roupa de empregada. O que está acontecendo com este mundo? Nilo de repente se sentiu confuso. Eu realmente ainda estou em um apocalipse zumbi, ou agora estou em um apocalipse de gênero? Espere, eu não sou assim, certo? Nilo olhou em volta e, felizmente, havia um espelho na saída do teatro. Apressadamente, ele pulou para lá. A cadeira em que ele estava pisando explodiu devido à força que ele exerceu. Instantaneamente, ele chegou ao espelho com apenas um pulo. Jaqueta preta, parece masculina. Confere. Calça preta, parece masculino. Confere. Ufa. Seguro. Ele tirou o capuz e viu o longo cabelo do rabo de cavalo. Merda. O anel em sua mão direita brilhou e se transformou em uma tesoura. Quando ele estava prestes a cortar o cabelo curto, de repente ele ouviu um som ensurdecedor em suas costas. Estrondo. Ele deu uma olhada em suas costas e percebeu que a luta entre Máximo, Croco e Zumbi-Homem Luke já havia começado. Estrondo. Nilo ignorou a batalha e voltou seu foco para o espelho na frente dele novamente. De repente, ele se lembrou de que, às vezes, ter cabelos compridos também podia melhorar a masculinidade e a beleza de um homem. Lentamente, ele tirou a máscara para ver se algo realmente havia mudado em sua aparência. Um súbito cheiro fedorento assaltou seu nariz, mas ele aguentou. Ele suportou para ver seu rosto mais uma vez. Estrondo. Como? Como pode ser isso? Estrondo. Por um momento, Nilo quase deixou cair a máscara que estava segurando no chão. Meu rosto. Ele balançou a cabeça um pouco para confirmar que não está sonhando. Estrondo. Porra. Meu rosto, nada mudou. Onde deveria ser mais bonito se você tem cabelo comprido. Foda-se essa merda. Apenas o cavanhaque foi adicionado ao meu rosto. Nenhuma beleza adicional em tudo. Ainda é o velho rosto comum. Ele rapidamente colocou a máscara novamente, com medo de que alguém pudesse ver seu rosto e provocá-lo com isso. Quanto ao cabelo, não parece que estava fazendo ele parecer gay, então ele deixa lá por enquanto. Ufa! Estou seguro. Achei que já tinha sido afetado pelo vírus da troca de gênero.
Ele disse enquanto vestiu o moletom novamente. Ele então olhou para a batalha em andamento e o que viu o surpreendeu. Max e Croco estavam sendo dominados. Estrondo. Estrondo. Os corpos de Máximo e Croco recuaram por alguns metros depois que o zumbi gigantesco os socou com a mão direita. Sua mão esquerda estava abraçando a boneca, como se fosse um cavaleiro, protegendo sua princesa do mal. Sangue vermelho vazou do canto da boca de Máximo e Croco. Eles rangeram os dentes e até conseguiram cuspir o sangue dentro de suas bocas. É como se estivessem dizendo: Ptui. Vamos lá. Postura do cavalo. Esse zumbi conhecia algumas artes marciais. Nele disse, vendo a postura que o zumbi estava fazendo. Pés afastados um do outro, joelhos dobrados e corpo reto. Essa é definitivamente uma postura de cavalo. Estrondo. Um som ensurdecedor explodiu nos ouvidos de Nilo enquanto Máximo tentava derrubar o zumbi Homem Barbie. Com a postura do cavalo, o zumbi suportou o impacto ao ser arrastado alguns metros para trás. Croco chegou e flanqueou o lado do zumbi. Usando sua lâmina de braço, ele tentou cortar a cintura do zumbi. Croc, eu te disse, nada de comer vísceras de zumbis. Nilo interveio. GRRR. O braço do zumbi bloqueou o golpe em direção à cintura. Felizmente, ainda foi capaz de perfurar a pele do zumbi por uma polegada. Ao mesmo tempo, uma parte do cabelo da boneca foi cortada. Vendo isso, o zumbi arregalou os olhos e apertou os músculos de raiva. Ele abriu a boca amplamente e soltou um "Tchá". PFFF. Foi definitivamente um rugido, mas é tão alto que soou como um grito de uma mulher surpresa. PFF. Ah! Nilo não conseguiu mais conter o riso. Ele segurou seu estômago e se inclinou em uma cadeira para rir. O zumbi definitivamente deve estar furioso agora, mas ele simplesmente não conseguiu evitar rir alto devido ao que acabou de ouvir. Um homem musculoso segurando uma boneca. O que raro, mas ainda aceitável. Quem sabe se isso é para seu filho? E se eu ver um homem enorme e musculoso com uma voz aguda? Bem, interessante. PFFT. Ah! Nili caiu na gargalhada novamente, pensando na ironia da situação. Tchá! O zumbi segurando a boneca continua a produzir seu rugido, resistindo o tempo todo à carga de Máximo e afastando a lâmina de Croco. A essa altura, a boneca já estava careca e, como se fosse seu ponto de ruptura, o músculo do zumbi de repente aumentou e deu um soco para frente, fazendo com que Máximo fosse explodido. Croco foi o mais infeliz, pois o zumbi agarrou com sucesso a parte de trás de sua lâmina de braço. Por mais que tentasse, Croco não conseguia mais retirar a lâmina do braço. De repente, uma sensação terrível subiu dentro dele quando sentiu os ventos frios abaixo de suas nádegas nuas. Suores frios corriam em suas escamas enquanto ele olhava para o zumbi musculoso na frente dele. Ele teve esse mesmo sentimento antes. Foi durante o tempo em que ele não era um animal de estimação de seu mestre, Nilo. Ele seguiu o dono anterior descaradamente, pois queria provar o delicioso carabao da época. A mesma sensação de pavor havia aparecido. A única diferença era que, anteriormente, era um pé descendo em direção a ele. Enquanto atualmente, era um Mundo Zumbi capítulo 155, porque eu sinto que você está me enganando. A morte pairava sobre sua cabeça. A primeira vez que ele se sentiu assim foi há alguns dias. Agora, estava sendo repetido, mas com causas diferentes. Anteriormente, era um pé descendo em direção a ele, enquanto atualmente era uma boneca bonita. A linda boneca tinha 60 centímetros de comprimento, foi feita com argila sólida em vez de polímeros. No momento, o cabelo loiro da linda boneca já estava cortado e agora parece uma boneca careca em um filme de terror. Talvez essa seja também a razão pela qual o zumbi gigantesco não se importava mais com ele e só queria esmagá-lo em direção a Croco. A careca da boneca estava apontada para o olho esquerdo de Croco. Ele não podia se mover enquanto sua lâmina de braço estava apertada pela outra mão do zumbi. Ele tem medo de que a lâmina do braço se parta em duas se ele a retrair com força.
Ele não podia fazer nada além de esperar a descida da boneca careca. De novo não, amigo. Estrondo. Enquanto esperava que seus olhos fossem perfurados, Croco de repente ouviu um som ensurdecedor de outro local. Ele também percebeu que o zumbi não estava mais na sua frente. Ele deu uma olhada ao redor e traçou o som ensurdecedor que ouviu mais cedo. Na parede grossa do teatro, uma figura enorme estava embutida. Foi o zumbi desajeitado que quase perfurou seus olhos. Parece que ele realmente se importa com a boneca, pois mesmo já tendo sido enviada voando, ainda a segurava com força, embora a boneca estivesse praticamente desfigurada. Croco notou que faltava um braço ao zumbi. Ele retraiu o olhar e o dirigiu para a lâmina do braço. A mão que o restringia ainda estava lá, mas desta vez, já estava cortada de seu ombro. Croco sacudiu a lâmina do braço para se livrar da mão que estava presa nela. Ele então olhou para sua frente e lá viu seu salvador, seu mestre, o bonito Nilo. Croco mostrou a língua e lambeu o pé levantado de Nilo. Foi o pé que ele usou para chutar o zumbi para longe de Croco. Os olhos de Croco se estreitaram para produzir a melhor expressão fofa que ele poderia fazer. Ele sorriu e olhou diretamente para os olhos de Nilo como se dissesse, obrigado, meu belo mestre. Nilo sentiu o cabelo de sua pele subir no ar como uma coluna erguida. Ele olhou para Croco e disse, esse seu olhar. Porque eu sinto que você está tentando me enganar. Croco rapidamente balançou a cabeça em negação antes de desviar o olhar. Ele parou de bajular seu mestre e olhou com ódio para o zumbi embutido na parede. Parece que uma lacuna nas estatísticas ainda é uma lacuna, hein? Pensou Nilo. Ele verificou as estatísticas do zumbi mais cedo e era 14,9. Está se preparando para avançar para o nível 2 também. Se eles chegaram atrasados, o zumbi pode já ter começado sua evolução e eles podem obter uma morte gratuita dessa maneira. Um zumbi evoluindo para o nível 2 terá sua cognição desligada. Para ser exato, o apocalipse vírus se concentrará em evoluir e fornecerá apenas uma autodefesa básica para o corpo agir em relação a certos perigos. É também o caso do zumbi que eles interromperam a evolução de antes. Ele não revidou e apenas evitou seu ataque. É basicamente uma morte grátis para eles. Um animal late stage terá um máximo de 11,00 estatísticas, comparando com as 14,9 estatísticas do zumbi. Não é de admirar que Croco e Max tenham sido repelidos facilmente por ele. Ele até acha que não está usando toda a força de antes. Como se fosse, então Croco e Máximo não seriam capazes de durar tanto. Muito ruim para o zumbi, os dois animais tinham um mestre de nível 2. E o mestre também era um pouco protetor com seus dois animais de estimação. Tudo bem se você machucá-los um pouco, isso faz parte da batalha. No entanto, se você planejava fazer algo desagradável, como tentar causar danos fatais, então isso é um não. Ele já se arrependeu de não estar ali para proteger Máximo da mulher antes, não quer que o mesmo cenário se repita. Uau! O corpo de Nili borrou e reapareceu na frente do zumbi embutido na parede. Seu corpo foi enterrado e grudado profundamente na parede grossa. Um de seus braços foi cortado enquanto o outro segurava a boneca. O zumbi lutou, tentando se libertar das amarras da parede, mas infelizmente não conseguiu. Xing. Xing. O som de uma tesoura sendo cortada ecoou quando Nili moveu seus dedos para fechar e abrir. Esse é o braço que queria cegar, Croc. Bem grosso. Pena que deixaria de existir depois disso. Zwoosh. Usando a tesoura, Nili cortou completamente o braço restante do zumbi. Kaa. Produziu um grito terrível enquanto olhava com ódio para Nilo. Quando ele estava prestes a cortar sua cabeça para acabar com sua vida, duas figuras enormes apareceram de repente no canto de seus olhos. As duas figuras eram Croco e Máximo. O olhar para Nilo com olhos suplicantes. Ele se sentiu confuso e encarou os dois bichinhos por um minuto. Dentro de sua mente, os dois de repente expressam suas intenções usando os brincos da lealdade. Vocês dois queriam matar o zumbi vocês mesmos? Nilo pediu confirmação. Os dois animais acenaram com a cabeça humildemente. Eles parecem uma criança,
pedindo um novo brinquedo de seu pai. Ou uma criança que estava sendo impedida de ir ao shopping ou aos parques de diversões. Entendo. Eu entendo. A tesoura brilhou em vermelho enquanto se transformava em um anel. Tudo bem. Ele disse enquanto agarrava a gola da camisa do zumbi. Swoosh. Nilo jogou o corpo do zumbi no ar como um estudante jogando um boné no ar durante uma cerimônia de formatura. É todo seu. Ao ouvir a permissão de seu mestre, os olhos de Croco e Máximo de repente se iluminaram. Sua expressão mansa anterior se foi há muito tempo e agora era apenas coisa do passado. Sorrindo de orelha a orelha, os dois saltam para dar as boas-vindas ao corpo descendente do zumbi, como uma avó acolhendo seu único neto. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.